Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre noções de software quanto ao licenciamento. Vem comigo. Podemos classificar os programas como sendo proprietários, de domínio público ou livres. O objetivo vai ser distinguir esses tipos de software. Então, o que é um software proprietário? É aquele que possui autoria, é aquele que tem os direitos autorais reservados. Certamente, você já leu livros, você já comprou CDs, DVDs, que possuíam um ícone de um C com um círculo ao redor. Um ícone de copyright. Esse ícone está dizendo que você não pode reproduzir aquele livro a bel prazer, você não pode compartilhar aquele conteúdo de maneira indiscriminada. Por quê? Porque todos os direitos são reservados ao autor. Então, o software proprietário é um software que é registrado, é um software que é comercializado. Um software cujo código-fonte não está disponível. O que seria esse código-fonte? O código-fonte está para um programa, assim como a fórmula de um remédio está para um remédio, assim como a receita de uma comida está para um prato de um grande chefe que talvez não queira revelar o segredo do tempero. Como é que é? Nota. Quem é que sabe fazer Coca-Cola? Gente, a Pepsi parece muito com a Coca-Cola, mas não são iguais. Então, a fórmula da Coca-Cola, ela é um segredo. Não é uma coisa pública, não é uma coisa compartilhada. É uma coisa registrada, patenteada, é um segredo. Então, o código-fonte dos programas que são proprietários, ele não é divulgado. A gente não sabe como que o Windows é feito, a gente não tem acesso ao código-fonte dele. E é proibido fazer a engenharia reversa. O que seria a engenharia reversa? É a partir do produto acabado chegar à maneira como ele foi construído. Isso é proibido. Legal? Proibido pela legislação de direitos autorais. Então, o software proprietário, ele possui um autor, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, que detém todos os direitos sobre aquele programa. Exemplos, a gente vai ter o Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access. São todos proprietários. O Adobe Photoshop, o Windows, o sistema operacional, são todos exemplos de proprietários. Esses programas proprietários, eles podem ser distribuídos como um freeware, um shareware, um demo, um beta ou um adware. O que é cada uma dessas classificações? Freeware é um software gratuito. Exemplo. Um exemplo de freeware. Um programa que eu vou poder baixar e instalar sem precisar pagar para ninguém. WhatsApp. WhatsApp é um exemplo de software proprietário, porque a gente não tem acesso ao código-fonte dele. E gratuito. É um freeware. A gente pode baixar e instalar, não precisa pagar nada a ninguém. Professor, mas por que ele é proprietário? Percebam que outras ferramentas, inclusive, não falam com o WhatsApp. Então, o WhatsApp só fala com o WhatsApp, ele é proprietário. E é um exemplo de programa gratuito. Eu poderia pensar em um monte de programas que são gratuitos. O freeware, ele só está te dando essa gratuidade.
mas você não tem acesso ao código-fonte, você não sabe como foi feito, você não pode modificar, você não pode estudar. Isso tudo é vedado. E a empresa é dona daquele programa. Ela pode colocar a primeira versão como freeware, para as pessoas poderem conhecer. Depois que aquilo se popularizar, ela pode simplesmente revogar esse freeware e passar a vender. Pode ser uma estratégia, inclusive, para ganhar mercado, né? Para aumentar a fatia de mercado. Então, o freeware, ele é um software protegido por direitos autorais, ele é proprietário, disponibilizado gratuitamente com todas as suas funcionalidades abertas. Aquela versão gratuita pode ser usada por prazo indeterminado. Legal? Agora, o que é um shareware? Tudo que termina com "-ware" tem relação com a computação. Share é compartilhar. O shareware é um programa que... Eu vou dar um exemplo, para o carioca talvez seja mais fácil. Eu não sei se no Brasil inteiro é assim. Mas aqui a gente brinca que esse programa lembra a política do amendoim. Vocês conhecem essa política do amendoim? Ah, pessoal, um carioca está sentado no boteco, tomando uma cervejinha, de repente vem um garoto e bota um pouquinho de amendoim na mesa. Aí você fala assim, não quero não. Aí ele é de graça. Aí você vai lá e come. O amendoim é que nem pipoca. Quando você come um, dá vontade de comer mais. Né? Se estiver fresquinho, estiver gostoso, quentinho, você vai falar para ele, ô rapaz, volta aqui. Aí você acaba comprando. Aí você não compra nenhum, compra 3. Ô caramba. Então, a ideia do shareware é, eu vou te dar um pouquinho, você vai provar, vai gostar e vai comprar. Esse pouquinho é um pouquinho de tempo. O shareware vai deixar você usar o programa por 30 dias, por 90 dias. Então, você vai ter uma degustação daquele programa. Após esse período, se você quiser continuar usando, você vai pagar pela licença. Essa é a característica do shareware. Um programa disponibilizado gratuitamente com restrição de funcionalidades por prazo determinado. Depois que passar aquele prazo, você tem que comprar. Agora, a gente tem um demo. Qual a diferença? Essas diferenças começam a ficar sutis. O demo, pessoal, o demo é aquele programa que é incompleto. Por exemplo, o jogo só tem a primeira fase. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu passei uns joguinhos para o Diego Carvalho, nosso amigo, e até hoje ele me agradece. Ele fala que joga. Ele ainda não descobriu o que é demo. Por quê? Já passou um tempão, já tem anos que eu entreguei os jogos a ele. Mas ele só vai descobrir que é demo o dia que ele passar da primeira fase. Que droga. Então, perceba, o demo ele pode usar a vida inteira. Só que não está completo. Se ele for jogar, ele vai jogar, mas só vai ter o quê? A primeira fase, as 2 primeiras fases. Depois ele vai ter que comprar para pegar o completo. É possível que eu tenha um programa para um escritório que seja demo. E aí ele só vai ter o módulo para cadastrar funcionários, não vai ter o módulo para cadastrar clientes. Se você quiser o módulo completo, vai pagar. Então, é o demo. Demo disponibilizado como uma versão de demonstração. Ah, aparece com shareware. Legal. Mas na prova, o que vai distinguir? O shareware tem relação a tempo. E o demo? Ele tem a característica das funcionalidades restritas. Quando ele coloca apenas, ele está restringindo apenas algumas funcionalidades abertas. Ok? Ele é incompleto. E o beta? O beta é inacabado, pessoal. É diferente. Incompleto é diferente de inacabado. Inacabado é aquilo que não está pronto.
Né? Por exemplo, vai sair o Windows 2050. Mas a gente ainda não está em 2050. Eu sei, mas vai sair. Tem uma versão uma versão para teste. Esse é o beta. Antes de venderem, costumam lançar uma versão beta para que usuários experientes possam colaborar no processo do desenvolvimento do software, né? Dando sugestões, dando feedbacks. Então, o beta é muito importante para essa retroalimentação, né? Para que a empresa possa receber feedbacks e fazer os ajustes necessários antes de comercializar aquele programa. Então, o beta, ele é inacabado. É a palavra-chave do beta. E um adware? Esse adware tem a ver com anúncio. Não necessariamente vai ser um malware. Existem programas, pessoal, que oferecem uma versão com anúncio e uma versão sem anúncio. Eu tenho programas assim. Tem programas que podem ser obtidos gratuitamente ou você pode pagar uma taxa. Se você usar a versão gratuita, você fica vendo um banner, você fica vendo uma propaganda. Se você não gostar daquilo, você colabora com o projeto, aí você paga, eles tiram o banner. Então, eu, por exemplo, sou pão duro. Eu prefiro ficar vendo a propaganda. Aí eu não pago. É sério? Se for um programa que eu uso de vez em quando, eu vou aceitar me submeter a ficar vendo propaganda. Então, é um software que vai ter uma contrapartida que é a visualização de propagandas. Legal? Se você não quiser ver, paga. Essa é a ideia do adware. Agora, como que isso cai em prova? Vamos ver. São características de um software do tipo freeware. Letra A, disponibilizar o código-fonte. Já está errado, pessoal. Por quê? O freeware é um software proprietário. Software proprietário não disponibiliza código-fonte. Legal? Software comercial não disponibiliza código-fonte. Ninguém sabe como foi feito. É de graça porque a empresa quer. Tá. É característica de um freeware possuir um sistema proprietário, ser gratuito, permitir redistribuição, porque é gratuito, e ser completo. Gabarito letra B. Por que a C está errada? Ele é gratuito, mas ele não disponibiliza o código-fonte. Ele não disponibiliza o código-fonte. Ele não disponibiliza o código-fonte. O software proprietário não disponibiliza o código-fonte. Gabarito letra B de bravo. Legal. Vamos para a próxima. Existem softwares que não exigem pagamento de licença, mas são protegidos por direitos autorais. Freeware. Existem outros que são disponibilizados no mercado para serem utilizados de forma gratuita por um período de tempo. Determinou tempo é o shareware. Ou com funções limitadas. Com funções limitadas, né, ainda está relacionado aqui ao shareware. Então, eu vou ter o freeware e o shareware. Gabarito letra B. Professor, e esse software livre aí, a gente não vai falar? A gente vai falar na sequência. Mas de antemão, diferentemente do software proprietário, o software livre, ele possui o código-fonte aberto. Tá. Então, quando ele falar que disponibiliza o código-fonte, eu já posso inferir que é livre. É uma inferência válida. Entendi. É uma inferência válida de que ele tem um código-fonte aberto, mas para ser livre, ainda haverá um detalhe, que é ter uma licença pública.
a gente vai estudar na sequência. Tá, mas é um requisito que o software livre tenha o código-fonte disponível. Sim. Embora nem todo software que tem um código-fonte disponível é livre. Agora eu entendi. Vamos para a próxima. Sobre softwares aplicativos denominados freeware, análise afirmativas. É distribuído gratuitamente, é protegido por direitos autorais, o autor mantém a propriedade e pode impor restrição de uso. Então, por que ele pode impor restrição de uso? Porque o programa é dele. Ele pode colocar a condição que ele quiser. Gabarito aí, letra A de alfa. Ok? Legal. Questões de certo ou errado. O software gratuito ou freeware é gratuito. É uma categoria de programas para computador que permite sua distribuição, sua instalação e seu uso de forma gratuita, sem que haja alteração em seu estado original ou uso comercial por terceiros. Eu não posso modificar porque eu não tenho acesso a código-fonte. E eu não posso comercializar um programa que é dos outros. Eu não posso vender um freeware. Então essa questão está certa. Questão dos correios. Um software é denominado freeware se o autor optar por oferecê-lo gratuitamente a todos. Essa é a característica. Mas o autor continua mantendo a sua propriedade legal. Todo freeware é proprietário. Do que se conclui que ele pode impor restrições de uso ao software, porque ele continua sendo dono. Então essa questão está certa também. Certa questão. Então vamos para a próxima. Quadrix. No dia a dia da equipe de suporte, é normal a necessidade do uso de ferramentas do tipo freeware, também chamadas de shareware. Aí já está errada a questão, pessoal. Freeware não é chamado de shareware, são duas classificações distintas, que são utilizadas pelo suporte da empresa até que possa adquirir um software mais completo e licenciado. Então, no dia a dia da equipe de suporte, eu não sei se para essa empresa é normal. Eu não diria que isso é normal. E o principal erro, freeware não é chamada de shareware. Então, errada a questão. Legal. Tem muita. Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um tipo. Podemos dizer que um software é do tipo shareware quando é distribuído livremente, não revela o código-fonte porque é proprietário, mas possui licença para redistribuição. Vamos continuar. É disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser modificado ou redistribuído. Não pode ser modificado. Por que ele não pode ser modificado? Porque o código-fonte dele não é aberto. Ok? Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário visualize propagandas durante o uso. Aí é a característica do adware. Trata-se de um programa sem copyright. Errado. É um software proprietário. O freeware não é livre, o shareware não é livre. Shareware é distribuído gratuitamente, mas requer pagamento depois de um período de teste. Período de teste é a característica do tempo compartilhado. Então, gabarito aqui, letra E. A letra A seria o exemplo do freeware. Legal. Então, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Analise as afirmações a seguir relativas aos tipos de distribuição de aplicativos. São aplicativos de uso gratuito, podem ser executados por qualquer pessoa por prazo indeterminado. Uso gratuito pode ser executado por prazo indeterminado. Isso é característica de um freeware. Então, nas respostas, eu já vou restringir a duas, C ou D.
São aplicativos de uso gratuito, podem ser executados por qualquer pessoa, porém por tempo determinado, enquanto ainda está em desenvolvimento. Opa! Se ainda está em desenvolvimento, significa que ele está inacabado. Se está inacabado, ele é o quê? Beta. Perceberam? Vai ficando sutil. Beta. Gabarito letra C. São aplicativos de uso gratuito, porém com limitação de uso, obrigando o usuário a comprar a versão completa se necessitar executar o aplicativo completo. Então, o item 3 está falando que ele é inacabado. Opa, perdão, está dizendo que ele é incompleto. Se ele é incompleto, ele é o quê? Demo. E o último, aplicativo de uso gratuito, porém funcionando por um prazo determinado. Prazo determinado, característica do shareware. Legal. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Reiterando, no primeiro, por prazo indeterminado, vai usar gratuitamente por prazo indeterminado, posso usar o tempo todo, é um freeware. O segundo, está em desenvolvimento, se está em desenvolvimento é inacabado, por isso é um beta. Correto? O que caracterizou beta é o fato de ele não estar pronto. Eu ainda estou desenvolvendo aquele programa. Eu vou lançar uma versão para que, enquanto a versão comercial não sair de fato, usuários experientes possam conhecer o programa e colaborar. Então, o estar em desenvolvimento garante o inacabado que está associado ao beta. No 3, ele está incompleto. Você vai ter que comprar a versão completa se necessitar. Se está incompleto, é demo. E no 4, prazo determinado é o shareware. Então, gabaritozinho letra C. E vamos para a próxima. Fechamos. Então, fechamos mais um bloco falando sobre softwares proprietários. Vamos que vamos.